E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula vai ser uma correção do exercício número 2 de literatura, como vocês já estão vendo aí na tela. Nós não vamos corrigir o exercício número 1, porque ele era só uma produção de texto, então vocês fizeram no caderno e quando a gente voltar, eu vejo, beleza? Peguem o caderno de vocês então, lápis, borracha, se for necessário, vão pausando o vídeo e vão corrigindo o exercício de vocês, beleza? Vejam se a resposta de vocês está completa, se ela não tiver, completa com o que está aqui nesse slide, beleza? Para a resposta de vocês ficar certinha, tá bom? Vamos lá então para a nossa primeira questão. O nosso exercício número 2, ele falava tanto de texto narrativo como de naturalismo, tá bom? Então, essas primeiras questões, nós vamos relembrar, nós vamos retomar algumas informações sobre o texto narrativo, tá bom? A questão número 1, então, acompanhem aí. Queria saber o que é o texto narrativo e como ele é escrito. Eu coloquei 2 pontos aí para vocês poderem relembrar. No primeiro ponto, então, a gente tem o que é um texto narrativo. O texto narrativo, então, ele é aquele tipo de texto que esboça ações de personagens num determinado tempo e espaço. Ou seja, nós temos ações acontecendo num determinado momento, né? Então, num determinado tempo e num determinado local, ou seja, num determinado espaço. E, além disso, ele é um texto, como o próprio nome diz, onde são narrados, onde são contados alguns fatos e acontecimentos, beleza? Vamos lá, então, para a segunda parte da pergunta, que é como o texto narrativo é escrito. O texto narrativo, ele normalmente é escrito em prosa, como já está aí no segundo ponto. O que significa isso? Ele não vem escrito como um poema, por exemplo, que vem nas estrofes, tá bom? Nós vamos ter aí linhas inteiras e não as estrofes como acontece nos poemas, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa questão número 2. A questão número 2 quer saber quais são as partes que compõem a estrutura do texto narrativo. Nós temos aqui, então, 4 partes que compõem a estrutura do texto narrativo. A primeira delas é a apresentação, a segunda, o desenvolvimento, a terceira, o clímax, e a quarta, o desfecho, tá bom? Então, aí nós temos 4 partes que compõem o texto narrativo, beleza? Na nossa questão número 3, nós queremos saber quais são os elementos que compõem o texto narrativo. Diferente da questão número 2, agora a gente não quer saber as partes que compõem. A gente quer saber o que vem dentro do texto narrativo, tá bom? Lá nas partes, nós tínhamos 4 partes que compõem o texto narrativo e aqui nos elementos nós vamos ter 5, que são esses que já estão aparecendo aí para vocês. Narrador, enredo, personagens, tempo e espaço, tá bom? Então, esses são os 5 elementos que compõem um texto narrativo, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa questão número 4. A partir da questão número 4, a gente já começa a falar da nossa escola literária desse bimestre, que é o naturalismo. A primeira pergunta, então, sobre o naturalismo, quer saber o que é essa escola literária, né? O que é o naturalismo. Acompanhem aí, olha só. Trata-se de um realismo mais exagerado e que abrange, sobretudo, os problemas da realidade social e de seus personagens. Por que a gente fala que é um realismo mais exagerado? O naturalismo e o realismo, eles acontecem em tempos muito próximos. Então, por isso, a gente vai dizer que o naturalismo, ele é um realismo mais exagerado. Ele também traz características do realismo, com a diferença que é de forma mais exagerada e busca tratar problemas sociais e dos personagens que estão compondo a história. Beleza? A nossa questão número 5 quer saber no que se acreditava no naturalismo. Acompanhem aí. Acreditava-se que o ser humano estava condicionado às suas características biológicas, ou seja, à hereditariedade e ao meio social em que vive. Então, no que se acreditava? Principalmente que o homem ele estava condicionado às suas características biológicas. Então, tudo aquilo que era característico da vida do ser humano, né, que era característica predominante do ser humano,
era no que se acreditava durante o naturalismo, tá bom? Na questão número 6, o que Émile Zola mostrava em seus trabalhos. Émile Zola é um dos principais autores, né, internacionais quando a gente fala de naturalismo. Então, eu trouxe aqui 3 pontos de coisas principais que esse autor acreditava, tá bom? É um dos autores principais, lembrem, do naturalismo, tá bom? Primeiro ponto, então, a primeira coisa é que ele mostrava um ambiente que refletia a humanidade, ou seja, ele mostrava o ser humano nas suas principais características, tá bom? Segundo ponto, se um ambiente era triste e sujo, assim deveriam ser seus habitantes. Então, ele retratava o habitante de acordo com o ambiente em que ele se encontrava. Então, esses dois elementos, eles vão seguir as suas características. Se o ambiente, como está aí na explicação, triste e sujo, o habitante vai ser dessa forma. Ele vai seguir as características do ambiente em que ele se encontra, tá bom? E o terceiro ponto ele mostrava que o mundo ele passa a ser explicado através das forças da natureza. Ou seja, a realidade ela só pode ser vista e entendida de forma científica. Lembrem, aqui buscava-se sempre comprovar teses, né, durante a escrita dos textos. Então, aqui o que ele mostrava era justamente isso, tá bom? Na questão número 7, a gente quer saber como o homem é visto no naturalismo, tá bom? Então, 3 características principais aí de como ele é visto no naturalismo. A primeira delas, a gente precisa lembrar que o homem, olha aí, é desprovido do livre-arbítrio, ou seja, ele é uma máquina guiada por vários fatores. Que fatores são esses? As leis físicas, químicas, a hereditariedade, que a gente já tinha falado, e o meio social, que a gente também já tinha falado. Então, o primeiro ponto que a gente precisa considerar é que o homem ele não tinha vontade própria, né? Lá no terceiro ponto a gente vai voltar nisso. Aqui no segundo ponto, nem sempre o homem vai controlar a própria vida. Se ele não tem livre-arbítrio, então ele não consegue controlar a própria vida. E aí isso leva a gente para o terceiro ponto, que diz aí, o homem ele é um brinquedo nas mãos do destino e só pode ser estudado a partir do critério científico, ou seja, o homem ele não tem o controle, e aqui quando a gente fala de homem a gente está falando do ser humano, tá bom? O ser humano ele não tem o controle sobre a própria vida, e aqui ele vai ser controlado pelo destino, ou seja, ele vai levando a vida de acordo com o que o destino promover para ele, tá bom? A nossa questão número 8 quer saber como era a literatura no tempo do naturalismo. A literatura, ela era coloquial, ou seja, ela utilizava as descrições de ambientes e de pessoas, ela era bastante palpável. A literatura, a gente conseguia reconhecer as realidades sociais através dela, beleza? Isso que quer dizer que ela era coloquial, tá bom? A questão número 9 é para a gente escrever um pouco sobre o naturalismo na França e sobre o trabalho do autor que a gente já tinha falado, um dos principais, Émile Zola, tá bom? O primeiro ponto aqui fala, então, do naturalismo na França. Primeira coisa que a gente precisa lembrar aí, ó, o naturalismo surgiu na França em 1870, com a publicação de Germinal, é uma das principais obras, tá bom? Germinal, então, ele vai falar das péssimas condições da vida dos trabalhadores nas minas de carvão na França no século XIX, tá bom? Então, o livro ele vai trazer a realidade das pessoas que trabalhavam, e ele vai vir muito cheio de detalhes. E aí a gente já passa para a segunda parte da pergunta, que é falar um pouco do trabalho do Émile Zola. Ele, olha só, se colocava na pele das pessoas sobre quem ia escrever. Bom, o Germinal, se ele falava de pessoas que trabalhavam nas minas de carvão, o que o Émile Zola fazia? Ele se colocava no lugar dessas pessoas. Ele ia até as minas de carvão, observava, né? Estava ali no ambiente para que ele pudesse retratar na história dele detalhes maiores, né? Para que ele não falasse de forma superficial. E aí ele é influenciado principalmente pelas noções do médico Claude Bernard,
na obra Introdução ao Estudo da Medicina Experimental, como está aí no slide para vocês. Então, ele vai se inspirar principalmente na obra desse médico, que também era um autor que trazia muitos detalhes nas obras em que escrevia, tá bom? E aí, a número 10 quer saber um pouco sobre o naturalismo no Brasil agora e sobre os seus autores, né? No Brasil, o movimento naturalista ele vai chegar no final do século XIX, tá bom? Ele, como a gente já tinha falado lá no início, ele ocupa o lugar do realismo, mas se confunde um pouco, né? Porque está acabando o realismo, então ele vai acontecer mais ou menos ao mesmo tempo, ainda pegando algumas características, tá bom? E além disso, olha só, é importante isso aqui, se limitava a retratar o homem em interação com o meio social. Ou seja, o naturalismo aqui no Brasil, ele vai retratar o homem na sua humanidade completa, ou seja, ali no meio em que ele vive, vai retratar o homem no meio social, tá bom? Então, vai tratar de todas as realidades do ser humano, tá bom? E aí, os autores? Os autores, eles buscavam abordar a realidade social brasileira, né? Então, olha só, eles davam destaque para os elementos como a vida nos cortiços, que eram muito comuns, eram como vizinhanças, né? Eram como condomínios, vamos colocar assim. Só que muito mais miseráveis, eram condomínios muito pobres. A gente está usando a palavra condomínio aqui só para vocês entenderem mais ou menos o que era um cortiço. Um cortiço era um local com várias casas, várias moradias, né? Mas não bonitinho e arrumadinho como a gente vê hoje em dia, tá bom? É uma primeira noção de condomínio. Retratavam também o preconceito e a diferenciação social, tá bom? Então, os autores, eles tratavam principalmente disso aí, tá bom? Galera, rapidinho o nosso vídeo, só pra gente corrigir o nosso exercício número 2, tá bom? Continuem se cuidando, continuem em casa, não deixem os estudos de vocês atrasarem, continuem estudando, tenham força, vai dar tudo certo, tá bom? Se for necessário, voltem ao vídeo, pausem, vão corrigindo o caderno de vocês, tá bom? Essas informações que eu coloquei aqui, elas estão baseadas principalmente no vídeo que eu mandei para vocês, né, falando sobre o naturalismo, mas vocês também podem acrescentar informações dos textos que estão no caderno de vocês, não tem problema, tá bom? Se na hora de corrigir ficou alguma dúvida, fez alguma coisa diferente, a resposta está muito incorreta, dá uma corrigida para que o exercício de vocês fique certinho, tá bom? Acrescenta, não deixa as respostas de vocês incompletas, e se surgir alguma dúvida, é só me procurar que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? É isso, até a próxima aula!